Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada para o INE, a Imersão Negócios Exponenciais. Estamos aqui hoje conversando com mais um palestrante, um cara que eu admiro pra caramba. A gente já gravou com o sócio dele e hoje a gente vai ter a honra de trocar uma ideia com o meu amigo, meu parceiro, Éder. Que honra ter você aqui mais uma vez, né, cara? A honra é toda minha, Matheus. Sempre bom estar conectado com pessoas que nos ajudam a subir de nível. Show de bola, Éder. O que você está esperando para essa imersão? Você participou da primeira como palestrante, já acompanhou um pouquinho dos bastidores das doideiras que eu faço ali. E a gente, dessa vez, né, a gente está discutindo a formatação da imersão junto. Daquela vez você só foi como palestrante. Sim. Aqui a gente desenhou junto, montou bastante coisa. E eu quero saber de você, o que você está esperando, como que você acha que vai ser, como está a sua cabeça para esse evento? Matheus, sinceramente, eu me surpreendi muito com a primeira edição, porque a princípio fomos convidados só para ir lá falar um pouquinho sobre a nossa história, né? E foi impressionante o impacto que aquilo causou pra gente, sabe? Não só pela visibilidade, mas pelas conexões que geraram a partir da palestra. Conheci muitas pessoas se conectaram com a nossa empresa e eu acho que o propósito do evento, ele se cumpriu, né? Você se conectar com pessoas certas, no momento certo, na hora certa, e isso te ajudar a subir de nível, a buscar realmente fazer com que o seu negócio se torne exponencial. Então a expectativa para essa segunda edição é muito boa, principalmente porque agora, nessa edição, a gente entra de uma forma um pouco mais estruturada, né? Então agora eu não vou só contar uma historinha, eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu jeito de pensar negócio, o meu jeito de ver como as coisas devem acontecer. Legal, cara. Como empreendedor, você sente falta, já sentiu falta de poder ter um ecossistema como esse, de troca e tal? Na sua jornada, na sua perspectiva, conta um pouquinho para mim. Ah, sem sombra de dúvidas, né? Não só pelo fato de que eu não venho de uma família de empresários, eu venho do serviço público, então isso é uma diferença muito grande, é um universo diferente. Então quando você cai num universo onde o ecossistema ele é muito fragmentado, né? Cuiabá é muito precário disso e eu aplaudo, bato palmas para você por sua luta nessa construção, porque construir um ecossistema de pessoas que estejam buscando esse crescimento aqui em Cuiabá, de pessoas da terra, sabe? Eu acho isso extremamente importante, muito válido e digno de aplausos mesmo, tá? De parabéns. Feliz, cara. Você diz aí que a sua jornada não vem do empreendedorismo, você vem do serviço público. Exatamente. Eu acho que isso é meio contra a maré, né, cara? Acho que quase todo mundo que a gente for conversar, que a gente for perguntar a cultura nossa é o quê? O que você sonha? Estabilidade. O que você sonha? É passar no concurso público e é isso aí. Você não, você fez ao contrário. Então conta um pouquinho dessa sua jornada, qual concurso você fez e como que você caiu no empreendedorismo. Conta um pouco agora a história do Éder aí. O Éder é filho de uma professora, né? O meu pai, embora seja empreendedor, ele virou um empreendedor de pequeno porte, mas que por problemas pessoais ele acabou se entregando para a vida de uma forma, como se diria assim, não devida e acabou perdendo tudo. Então, eu aprendi muito com ele com um exemplo negativo, né? Mas eu fui forjado para buscar essa estabilidade, né? Filho de professora, minha mãe tem 3 concursos e vindo do interior, de uma cidade muito pequena, de 10 mil habitantes. Qual cidade? Alto Araguaia. Alto Araguaia, Isso. caraca, não sabia que você era. Aí eu vim para Cuiabá para fazer uma faculdade de Direito, porque escolhi Direito por uma questão de segunda opção. O meu sonho sempre foi construir avião, eu queria ser engenheiro aeronáutico. Caraca, mano. E o meu sonho era ir para as Agulhas Negras, e minha mãe não tinha condições de me mandar para o Rio de Janeiro. E eu vim para Cuiabá por uma circunstância ocasional. Eu tinha um padrinho que morava aqui e ele falou assim, Éder, o que eu posso te oferecer é uma estrutura para você estudar. Então a minha casa é a sua casa, então venha para cá. E ele, por coincidência, trabalhava no judiciário, no Tribunal de Justiça. E eu venho fazer direito justamente por conta das possibilidades de concurso público, né? Como eu te falei, a gente é treinado e educado para buscar essa estabilidade. Então fiz a faculdade de Direito e ainda durante a faculdade passei no concurso do Ministério Público e comecei o meu trabalho lá ainda na faculdade. E lá eu fiquei por 20 anos. Né? E Caraca, velho. nesses 20 anos me dedicando exclusivamente a estudar para concurso, para buscar cargos maiores, mais expressivos, né? Mas a vida, ela nos revela circunstâncias que nos surpreendem, né? Eu sempre tive o sonho de pensar o mundo do meu próprio jeito, sabe? Eu sempre busquei essa minha autonomia de pensar.
E o serviço público ele acaba te engessando muito por conta da filosofia da instituição, né? E por mais que eu fosse um cara sonhador, sabe, eu sonhei muito em ser, por exemplo, um promotor de justiça. E o meu tempo lá, ele me mostrou muitas coisas que não fizeram tanto sentido para minha vida, que eu sonhava viver ao lado da minha família. E eu descobri que só na iniciativa privada eu ia conseguir conquistar aquilo que eu queria. Que coisas são essas? Uma independência e liberdade. Independência não só financeira, e uma liberdade não só financeira, mas principalmente de tempo, de qualidade de tempo. Como eu te falei, eu venho de uma família desestruturada. E eu fiz uma promessa para mim mesmo, que o dia que eu tivesse a minha família, ela seria uma prioridade para mim. Uau. E não faz sentido eu me dedicar tanto à construção de um sonho que é dos outros, sabe, que é de uma instituição, que por mais que você faça um benefício social, você preste um serviço público, a minha família ela sempre ia ser colocada em segundo plano. Então eu precisava construir uma liberdade financeira e de tempo para que eu pudesse curtir o meu filho, vê-lo crescer, registrar boas memórias, ter tempo para poder tomar meu café da manhã todos os dias com ele, sabe, e colocá-los como prioridade na minha vida mesmo. Então, quando eu decido empreender, e aí eu trago à tona aqui, coloco na mesa novamente o Paulo, porque quando você vai para a vida de verdade, de empreender, que você descobre que não é um mar de rosas, né? Essa e liberdade não surge não de surge cara, do nada, né? ela é uma construção. E essa construção, ela vai cobrar de você um preço alto também. Só que eu vi na iniciativa privada a possibilidade de fazer tudo no meu tempo. No meu tempo, em que sentido? Eu posso tracionar, eu posso acelerar, eu posso me conectar a pessoas que vão me ajudar a acelerar o meu negócio. E não à toa a minha sociedade com o Paulo ela foi muito pensada, né? Ela foi planejada de uma certa forma, não necessariamente com o Paulo. Empreender foi um planejamento para mim. E quando eu decido fazer isso, por circunstâncias da vida, eu e o Paulo nos conectamos nesse negócio que hoje a gente traz aqui, que é o Açaí Strong e que tem construído uma história bonita. E naquele momento, beleza, conheceu o Paulo, vocês tinham uma estrutura, tinham uma ideia de como seguir ali, né? Você é um cara muito planejador, muito inteligente, dá para perceber isso. E você montou um plano, né? Sim. Correto. E realmente tomar a decisão. E, pô, hoje você não tá mais no serviço público. De repente, assim, você pediu conta, largou tudo, toda... Eu quero entender um pouco mais desse processo. O que você ouviu nesse período, né? Quantos anos ali de carreira estudando e de repente mudar tudo? Foi do dia para a noite? Foi uma transição? Como foi o seu sentimento nesse processo? E sem falar que logo depois que vocês fizeram isso, veio uma tal de pandemia, né? Nossa. E eu quero entender melhor um pouco estômago. esse momento ali para o Éder. Foi difícil, Matheus. É como eu costumo dizer, decisões, elas precisam ser tomadas. Cada escolha é uma renúncia, como dizia o nosso saudoso Chorão. E imagine uma pessoa que vinha se dedicando ao concurso público, estudando horas e horas, madrugadas e madrugadas. Você estudava quantas horas por dia, mais ou menos? Cara, eu trabalhava 8 horas e o resto de horas que me sobrava, ou eu treinava para me manter fisicamente e mentalmente bem, ou eu estudava. Caraca. Então eu não fazia outra coisa. Se fosse olhar um acumulado ali de 20 anos, então Nossa. é um bocado de horas. Eu diria para você que nos últimos 10 anos que eu me dediquei para o concurso público, eu li muito mais de 5.000 páginas, muito mais, em resumos. Eu tinha mais de 3.000 páginas escritas à mão, de resumo de livro. Caraca. Então, assim, fora as revisões, né? Simulados, provas de concurso que você faz pelo Brasil todo. E eu já estava na fase de conquistar êxito nos concursos. Eu já estava passando em primeira fase, já estava em segunda fase de alguns concursos. Mas eu tinha, lá atrás, definido uma meta. Eu falei que aos meus 40 anos eu precisava estar empreendendo. E estar empreendendo com um certo êxito, né? Então eu não poderia começar aos 40. Eu tinha que começar antes. E calhou de, no serviço público, o meu chefe, eu tinha um chefe lá, um procurador, ele entrar em processo de aposentadoria. Eu falei, cara, é a deixa que eu precisava. Ele tem mais 2 anos, eu vou me preparar esses 2 anos para sair daqui. E aí comecei a juntar grana, literalmente, para poder, a hora que ele se aposentasse, falar, agora vou viver do que eu fiz e montar o meu próprio negócio. E vinha nesse processo todo, né? E acabou que quando surgiu a oportunidade, já chegando na véspera do meu chefe se aposentar, antes dele sair, eu recebi convite para continuar. Falei assim, olha, eu preciso de você em determinado setor daqui do Ministério Público,
você é uma referência na área civil aqui pra gente, Uhum. e eu preciso de você aqui. Então não me deixaram sair na época, né? E o salário era muito bom, é claro, que me dava uma certa segurança. E eu ainda não tinha empreendido, não tinha entrado como sócio do Paulo. Mas eu tinha uma ideia, sabe? Eu tinha um coach de CrossFit, que era o Zanca, e eu tinha Legal. feito uma proposta para ele, de montar um centro de treinamento em Cuiabá completo. Com todos os departamentos, fisioterapia, pilates, yoga, boxe. Que não temos ainda isso aqui. Que né? não temos. Mas era um investimento muito alto e estudando como fazer tudo isso, eu me confidenciei com o Paulo. Um dia ele me chamou para ir jogar um futebol, fomos para o futebol, depois do futebol fomos comer um espetinho. E sentado na mesa ele perguntou, e aí, como estão as coisas, o que você está fazendo? Eu falei, cara, estou querendo empreender, estou querendo fazer isso e tal. E contei o meu projeto para ele. Ele falou assim, cara, você já avaliou bem esse processo? Porque você vai colocar todo o seu futuro na mão de alguém que ele é o expert. Você não é formado em educação física ou você vai fazer faculdade. Né? E eu falei, não, realmente eu não pretendo fazer faculdade de educação física. Ele falou, não, mas avalia, não quero jogar um balde de água fria, mas será que faz sentido para você? Avalia bem, com segurança, porque é uma decisão importante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E acabou que não deu certo a minha negociação naquela oportunidade. E numa segunda oportunidade falei com o Paulo, falei, não deu certo. Ele falou assim, então eu preciso conversar contigo. Porque eu preciso de um cara como você, quero me associar a alguém que tenha a sua mentalidade. Eu acho que a gente pode construir algo juntos. E ele me fez a proposta para entrar na empresa, eu aceitei e estou aqui hoje. Mas esse processo de escolha não foi fácil, porque, como eu te falei, eu estava na fase de passar em concurso já. Você estava prestando algum ou se preparando Sim, para algum eu específico? estava na segunda fase de uma prova de delegado em Goiás. E no dia da minha viagem para fazer a segunda fase, eu já estava com mala pronta, hotel pago, pronto para fazer a prova. Eu saí do Ministério Público às 5 da tarde, que meu voo era às 6h30. Minha esposa ia me deixar no aeroporto, passei em casa para pegar a mala. E eu já tinha fechado o negócio com o Paulo. E saindo de casa, minha esposa já no elevador chamando, falou, amor, o elevador chegou. Eu parei no meio da sala com a mala de rodinha na mão. Falei assim, cara, eu não vou fazer essa prova. Aí eu chamei ela de volta, ela entrou na sala, eu falei, amor, você confia em mim? Ela falou assim, confio. Eu falei assim, não, mas eu tô falando sério, você confia de verdade nas minhas decisões? Ela falou assim, não, confio. Eu falei assim, eu não vou fazer essa prova. Ela falou assim, você tá louco? Eu falei assim, eu vi que não confiava tanto. Bom que você perguntou antes, né? Bom que você... Mas ela falou assim, você tá louco, você se preparou tanto para essa prova, você já tá pronto, você vai passar. E eu falei assim, exatamente por isso. Eu não posso fazer essa prova, porque eu vou passar nessa prova e eu vou entrar num conflito emocional muito grande. Poxa, eu peguei todas as nossas economias e coloquei na empresa. Qual o sentido agora eu continuar buscando passar no concurso público e para trabalhar num outro estado quando o nosso negócio está aqui? Não faz sentido. A vida da nossa família está ali e eu preciso cuidar do que é nosso. Então eu não vou fazer essa prova e vou me dedicar para a empresa. E vou conversar com o Paulo para a gente fazer essa transição, para eu sair definitivo do Ministério Público e ficar só na empresa. Eu brinco para ele, que eu falei para ele que ele tinha que comprar meu passe. E graças a Deus a gente trabalhou firme, Matheus, firme. De lá para cá foram muitas decisões importantes, muitos desafios, porque quando eu tomo essa decisão de abandonar o concurso público, o que eu fiz? Eu peguei no outro dia, joguei todos os meus resumos fora. Falei assim, joguei fora. Caraca, velho. Peguei todos os meus livros e doei, sabe? E foi uma decisão, eu falei assim, olha, eu nunca mais pego num concurso para estudar para concurso. Pego num livro para estudar para concurso. Então foi uma decisão difícil, para quem já vinha numa rotina de 10 anos fazendo isso. E no momento em que minha esposa, a gente estava planejando ter filhos, e logo em seguida veio a pandemia, e durante a pandemia minha esposa engravidou, eu saí de uma segurança de um salário muito bom para vir para essa luta diária que é empreender. Mas eu não me arrependo da minha decisão, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Me arrependo de não ter tomado essa decisão antes. Putz. A verdade é bem essa. Mas aquilo que a gente fala, né? Encontrar pessoas certas no momento certo, a gente tem que estar com a mente muito esperta para isso. Como o Conrado Adolfo fala, para uma mente atenta tudo é aula. E foi só vendo a luta do Paulo, porque eu acompanhei o processo dele de iniciar a empresa de longe, que eu vi o quanto ele se sacrificou, sabe? Pegou uma rescisão de uma empresa que ele trabalhava para montar um negócio, vendeu o carro. O cara que andava de carrão do ano começou a andar de bizinha para ele mesmo fazer a entrega. E quem olha de fora fala assim, cara, mas eu não vou largar isso para pegar aquilo, né? Mas não consegue imaginar o que passa na cabeça de quem empreende. Porque
A pessoa que empreende, ela não olha para o hoje só, Matheus. Uhum. Ela vislumbra um futuro que está na mão dela. E que ela coloca aquilo que está na mão dentro do coração. E nada apaga essa chama. Então, o Paulo, quando me apresentou o projeto, eu comprei esse projeto para mim. E eu falei assim, não, vamos viver isso junto. Porque um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto, ele é realidade. E graças a Deus o Açaí Strong está se tornando uma realidade. Hoje uma empresa, a maior franquia de açaí do Mato Grosso, se preparando para ganhar o Brasil todo. Caraca, velho. Depois se puder arrumar para mim, Juan, um papel e uma caneta, porque enquanto ele vai falando eu vou anotando as ideias, senão depois eu me perco, vem muita coisa na cabeça. Que, aliás, se puder fazer isso agora é até melhor, cara. Não, na minha mochila não tem, vai ter que pedir pro Paulo aí. Só um papel e uma caneta qualquer. Caraca, mano. Que doideira, hein, velho? Doideira. Foi uma decisão difícil. Você conversou com mais alguém além da sua família? Ou tipo, não, é minha família, ponto e acabou? Matheus, eu sou uma pessoa assim... Eu sou uma pessoa muito fechada. Eu não sou de me abrir com muita gente. Sou uma pessoa de poucos amigos, mas os poucos que eu tenho são de verdade, né? Porque a amizade eu escolho. Eu escolho. E eu me confidenciei com o Paulo, que já era meu amigo já de alguns anos. Vocês conhecem do Cross, de onde? Da academia. Da academia. É. Nosso contato foi por conta de um carro. Como assim? A gente treinava junto na Boa Forma. E na época que lançou o i30, em 2011, 2012, eu comprei um i30 e ele tinha um sonho de comprar esse carro. E ele veio me perguntar o que eu achava do carro e tal, que ele estava sonhando com esse carro também. E ali iniciou uma conversa. A gente treinava no mesmo horário, mas não se falava. E a partir daquilo ali a gente começou a se aproximar, né? Passamos a treinar juntos todos os dias de manhã. Montamos um grupo de corrida, depois fomos pro CrossFit. E aí as coisas foram acontecendo. A minha esposa ficou amiga da esposa dele, ele tinha uma filhinha, eu sou apaixonado por criança, que é a Valentina, que pra mim é como se fosse uma filha, pra mim e pra minha esposa. Então assim, a gente foi se aproximando e essa conexão aconteceu naturalmente. Que massa. Mas foi mega importante esse contato. Top. Tá gravando aí ou você deixou gravando? Fechou. Então, algumas coisas que eu quero ressaltar, né, da história que você me contou. A importância, literalmente, de estar no ambiente certo. Porque de um espetinho, depois do futebol, nasceu uma sociedade. Mas, pô, você estava sintonizado em empreender. E aí você vai jogar bola e vai sair, vai trocar ideia só com quem é funcionário? Ou com quem é funcionário público? Quando que você ia entender a oportunidade dentro desse mercado, né? Se você só convive com pessoas que trabalham para os outros, ou que são concursados, ou que estão estudando para concurso, como é que você vai entender o que está acontecendo dentro do caminho do empreendedorismo? E eu vejo que muitas pessoas que estão começando sofrem isso, porque não tem com quem conversar, não tem com quem trocar ideia. Então você foi para um espetinho com um cara que estava vivendo aquilo ali na pele, né? A importância da clareza de onde você quer chegar. Você definiu, cara, com 40 anos, eu quero estar fazendo isso. Opa, peraí. Tá chegando, se eu não começar agora, não vai dar tempo. Não compro lá. E a maioria das pessoas não tem clareza de onde querem chegar. Vive no, vamos ver o que vai dar para pagar a conta. Cara, peraí, talvez sua situação não esteja boa, tá complicado, tá difícil, ok. Mas isso não impede com que você planeje, com que você defina o que você quer e onde você quer chegar. E uma coisa muito massa foi esse all-in que você deu, que eu não sabia disso. Essa decisão, você falou mais de 3 mil páginas escrito à mão, você tacou tudo no lixo. Cara, é isso aqui que eu quero? É isso aqui que eu vou fazer? Não tem volta, all-in. E eu não entra na minha cabeça, Éder, ver pessoas empreendendo para ver o que vai dar. Não dá. Não, vamos ver como... Não, vamos ver se... Não, cara, se sua família é isso, se sua vida é isso, se seu futuro é isso... Põe tudo que tem que colocar, velho, não tem outra saída. Agora, talvez você que esteja assistindo, eu não estou falando que você precisa abandonar tudo que você tem a oportunidade de estar num lugar de buscar mais conhecimento. Você não tinha o INE para você ir. Não tinha. Você não precisa, mano, vou pedir exoneração agora, fiquei louco com esse negócio que eu estou assistindo. Cara, esteja no lugar certo, conversa com quem já vive isso. Monta um plano para você, tenha clareza do que você quer e coloca tudo que você tem nisso. Se você vive dessa forma, não tem como dar errado.
agora você faz no mais ou menos, vamos ver o que vai acontecer e tal, tal, tal. E um monte de gente que vive assim fica pelo caminho. Vocês passaram por uma pandemia, no momento que você perdeu a estabilidade, que estava tudo jogando contra, e saíram com um êxito muito grande desse cenário, desse panorama, e eu parabenizo vocês, Obrigado. porque eu sei que muita gente ficou pelo caminho. Um ano, né, cara? Um ano atrás, vocês estiveram no INE, de um ano para cá, a empresa de vocês entrou numa nova fase, né? Entrou. Eu costumo dizer o seguinte, Matheus, quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E buscar essa clareza é um processo interno, cara. Não adianta eu procurar no Matheus uma resposta de qual vai ser o meu propósito, o que eu devo fazer. Eu tenho que olhar para dentro de mim, né? E isso não é fácil, porque a tendência de todo ser humano é se apegar aos rótulos que a vida vão colocando em cima dele. E aí ele aceita aquele rótulo na vida e ele se condiciona. É como treinar o seu músculo, é como fazer uma atividade física. Você vai se condicionando. A diferença é que mentalmente, quando você não está atento para isso, você se torna resiliente e não antifrágil, né? A diferença de resiliente e antifrágil para mim reside nisso. Quando eu sou só resiliente, eu aguento apanhar. Quando eu sou antifrágil, eu aprendo com a surra que eu levei para não apanhar mais. Essa é a diferença. E se tornar antifrágil é você conseguir se desconectar daquilo que você sabe, dos rótulos que a vida te entrega, para você elevar o seu nível. Então, se conhecer é o primeiro passo. Olhar para dentro de si. Mas, mais do que isso, é se conhecer e agir para além daquilo que você sabe sobre você. Se eu descubro as minhas limitações, o que eu vou fazer em relação a isso? Vou aceitar que eu tenho esse rótulo ou eu vou simplesmente agir para mudar a minha realidade? E quais foram os rótulos ou as limitações que você descobriu dentro de você agora como empreendedor, não mais como um funcionário público ou como um concurseiro, né? Nessa nova fase, tudo diferente, o que você descobriu sobre você e como você buscou essa mudança? Matheus, é muito fácil responder essa pergunta, porque assim, ó, são muitos anos. Eu entrei na empresa em 2017 mais ou menos, e eu já estava com 30 e poucos anos, quase 40, né? Imagina você viver 30 e tantos anos da sua vida pensando numa estabilidade, com rótulos que a vida te coloca no sentido de que, cara, você não pode jogar tudo pro alto, o concurso público vai te garantir, você vai ter uma aposentadoria, você vai ter aquilo outro. E são muitas crenças limitantes que você vai adquirindo ao longo da vida. Por traumas, por crenças que você se identifica com ela e você abraça aquela ideia porque ele te é confortável. E romper com isso não é fácil, né? Então eu me vi, ao iniciar o meu processo de empreender, apegado a muitas dessas crenças limitantes. Eu tinha muitas crenças em relação a dinheiro. Por exemplo, eu venho de uma família evangélica, mas numa linha de raciocínio onde muitas pessoas não têm estudo. Então, ouvi coisas do tipo: é mais fácil um camelo passar um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é a raiz de todo mal. E aí você quer prosperar, você quer ficar próspero, enriquecer, empreendendo, né, poder transbordar na vida das pessoas através da riqueza que você construir, só que no seu inconsciente, ser rico é mal, ser rico é ruim. Tá plantado ali. Então, né? olhar para dentro de si e se desapegar do conhecimento que você tem sobre você, das crenças, tomar consciência daquilo que você sabe sobre você, é o primeiro passo para você virar essa chave, né? Então, quebrar essas crenças é muito importante. E eu me vi com diversas delas, sabe? Primeiro, acreditar que empreender seria o caminho. Depois de tantos anos estudando para um concurso público, achando que aquilo era a última maravilha do mundo, essa virada de chave não foi fácil. E eu contei um fragmento, que foi a parte da tomada de decisão pautada numa escolha. Mas até eu chegar nessa escolha, eu tive que quebrar muitas outras crenças, né? Com relação a dinheiro, com relação a relacionamento. Eu sempre fui uma pessoa que, embora gostasse de falar, eu não sou muito de me abrir. Então, relacionamento para mim é uma coisa fechadinha. E empreender é gerar conexões. Não dá pra você viver no seu mundo ali, só você e sua empresa e acabou. Uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje é entrar pro digital, produzir conteúdo, que é um desafio que eu venho trabalhando comigo. E eu sei que superar essa construção de tantos anos
vai ser para o resto da minha vida. Mas é aquilo que eu falei para você. Uma vez que você descobre o seu rótulo, você se apega a ele ou não. É como se eu falasse para você assim, Mateus, me fale uma característica negativa sua. Você consegue me dizer uma? Se é que você tem? Vixe, só uma? Só uma. Me fale uma, por exemplo. A dificuldade de planejar as coisas, de ir só no fazimento, Olha só, fazejamento. olha só que legal. Fazejamento. Você tem dificuldade de planejamento. O que eu faço com isso? Exatamente. A questão é, dentro do Mateus, habita um Mateus que não sabe planejar, que não tem a prática de planejamento, né? Só vai para o fazer. E existe um Mateus que sabe que tem essa deficiência. Qual desses dois Mateus é o Mateus? O que é ou o que sabe que é? Jean-Paul Sartre dizia pra gente que não importa o que te acontece, importa o que você faz com o que te acontece. Então, a partir do momento que você toma consciência que você tem essa limitação, o que você faz para sair dela? Você busca conhecimento ou busca as pessoas que têm o conhecimento? E sabe qual é o grande problema da busca do conhecimento? Na minha visão, é que as pessoas hoje elas são incentivadas e pressionadas a buscar resultados rápidos. Com a era do conhecimento, a gente está sempre buscando na ansiedade. Às vezes eu penso que o óbvio que eu não enxergo está no conhecimento que eu não tenho. E eu fico buscando um monte de coisa, e aquilo que faz mais sentido para mim eu me apego. É mais um rótulo que eu trago para minha vida. Substitui os rótulos. Quando, na verdade, a resposta do óbvio que eu não enxergo, pode ser que ela não esteja nos galhos das árvores. Na grande maioria das vezes, ela está nas raízes. Está aí dentro. No seu negócio, se ele está num platô e ele não cresce, você fica pensando, cara, que conhecimento que eu não tenho, que não faz o meu negócio ir para frente? O que me falta? E aí você vai olhar para fora. Você vai buscar lá fora. O que o outro sabe que eu não sei? O que o outro está fazendo que está dando certo? Para de olhar para si. Para de olhar para si. Cara, olha dentro de você. Quando você montou o seu negócio, que solução você queria levar? Que parte da solução que você planejou lá atrás você não está conseguindo cumprir? Vai lá nessa essência, nessa raiz. O óbvio está ali. E é mais simples do que você imagina. Então você diria que é mais sobre você se reconectar com você mesmo do que sobre você buscar fora alguma coisa que você não tem. É porque isso é um ponto de partida. Não que buscar o conhecimento não seja importante, mas o conhecimento ele tem que ser para mim uma ferramenta. Quando eu ganho uma empatia com o conhecimento, eu me apego a ele, eu me torno o conhecimento. Eu passo a ter um raciocínio reativo. É para ser usado, não sua definição. Porque quando eu me apego a esse conhecimento, toda e qualquer busca que eu faço ali fora, ela é reativa. Quando você vem com uma ideia, eu estou apegado a um conhecimento que eu adquiri recentemente, eu só vou buscar com base nisso responder ao que você me traz. Então eu me torno reativo. Quando eu tomo a postura de olhar para dentro de mim, eu conheço a minha essência. E a partir da minha essência, eu olho para o mundo e vejo qual conhecimento é a ferramenta ideal para eu usar agora. Se eu estou diante de um parafuso que uma chave de fenda me resolve, não tem o porquê usar um alicate. Eu tenho que saber usar a chave de fenda. Só que a chave de fenda ela só serve para mim como uma ferramenta se eu puder me desconectar dela, como uma caneta. Se você pegar essa caneta e colocar ela na mesa, e eu precisar escrever nesse papel, eu pego a caneta e eu escrevo. Agora, se essa caneta não sai da minha mão, porque eu me apeguei a ela, eu me torno a caneta. Porque a hora que eu for comer, a caneta vai me atrapalhar. A hora que eu for gesticular, a caneta vai me impedir. No mundo do empreendedorismo, em que tem tantas mudanças cada vez mais rápidas, você não pode se apegar a nada, né? Não pode. Você não pode se apegar a uma ferramenta ou um conhecimento específico. Mas isso não significa, Mateus, que você não tem que buscar. A busca do conhecimento ela é extremamente importante. Correto. Entende? Eu só não posso me apegar a isso. É claro, é um sistema em que eu costumo dizer assim, ó. Primeiro, eu tenho perguntas. E aí eu busco respostas. Né? Eu aprendo. Quando eu aprendo, eu tento. Quando essa minha tentativa feita a partir do que eu aprendi não funciona, o que eu faço? Eu volto, repenso e aprendo de novo. Até que eu acerte. Quando eu acertar, aí eu dou sequência. Aí eu, depois de colher o resultado do que eu testei, do que validei com o conhecimento que eu adquiri, eu passo a repassar aquilo para outras pessoas. Essa conexão, ela me gera novas perguntas, isso me traz novos aprendizados e eu entro num ciclo. Então, em algum momento, eu vou precisar me apegar ao conhecimento para poder testá-lo. Porque de nada adianta eu aprender e não colocar à prova. Só que eu tenho que ter a consciência de que eu não sou aquele conhecimento. Aquilo me serve como uma ferramenta. Eu tenho que testar
validar, se não validou, buscar novas respostas, até dar certo, se não der certo, entender que é o momento de eu descartar isso, partir para outra e estar sempre nessa busca. Mas entender que eu não sou aquele conhecimento porque ele é confortável para mim. Se você entende que você é aquilo, aliás, se não, né? Quando aquilo der errado, você vai achar que você deu errado. Você entra num quadro depressivo. Uhum. Você já ouviu aquela expressão, fulano tá perdido na vida? Uhum. Quando que uma pessoa se perde na vida? Já parou para pensar nisso? Acho que quando elas perdem de si. E olha que interessante, como isso acontece na prática. Estar perdido na vida. Quando que a vida acontece? No passado, no futuro ou no presente? Presente. No presente, a vida é agora. O futuro é uma ilusão, ele ainda não aconteceu. E o passado já se foi. Então, quando uma pessoa está perdida na vida, é porque ou ela está muito conectada ao passado, deprê, ou ela está muito conectada ao futuro, ansiosa. E ela esquece de olhar para o hoje. Chorão, como eu já mencionei ele aqui, ele falava que é preciso olhar o mundo com os olhos de criança. Porque para uma criança tudo é descoberta. Ela vê esse copo pela primeira vez, essa xícara, ela quer olhar, ela quer ver os detalhes e ela fica tentando entender. Para nós é só uma xícara, eu já sei que isso aqui para o que serve, e se eu não quero tomar um café, eu deixo ela de lado. Eu não me atento aos detalhes. Entende? Então, olhar a vida com os olhos de criança, eu estar consciente do que está me acontecendo, eu estou 100% presente. Isso me faz ter uma visão para o óbvio que muitas vezes eu não vejo. Uhum. Então, uma pessoa ela está perdida na vida quando ela não está presente, conectada ao que está fazendo. Ela está vivendo um processo de empreender que seja, mas ela está tão presa na ideia de empresa de futuro dela que ela não consegue ver o óbvio. Porque ela se desconectou dela mesma, da essência, da consciência. Quando eu falo exercitar a consciência, Matheus, não é aquela consciência de culpa, sabe? Pô, eu tenho consciência do que eu fiz pro fulano. Não. É a consciência do que está acontecendo ao meu redor. Eu estou conseguindo perceber. Uma mente atenta, tudo é aula. Eu estou conseguindo ver o que o Matheus traz de novo, o que molda o padrão de comportamento dele, a forma como ele se veste. Eu estou atento a tudo. Eu estou olhando, eu estou observando, eu estou aprendendo. E o óbvio, muitas vezes, está no detalhe que se eu estou perdido na vida, vivendo muito no passado, no futuro, eu não enxergo. Caraca, eu passei exatamente por isso no ano passado. Quando a gente fez aquele evento, e eu estava tão preso a uma ideia do que deveria ser, ou usando o linguajar do digital, o 6 em 7, Sim. ou 1 milhão, ou 500 mil pessoas, o que quer que seja. Eu estava tão preso àquilo que eu não desfrutei como deveria. Eu não desfrutei a jornada como deveria. Então, e como que eu ganhei consciência disso? Pelo sentimento que eu tive, né? E conversando com as pessoas que fizeram esse evento acontecer junto comigo. Cara, por que você acha? Onde você acha que a gente errou? E vários deles mencionaram isso. Falou, mano, acho que a gente fez algo muito massa, só que parecia que estava sempre ruim. E aí eu parei para pensar, peraí, se uma pessoa falou isso, se outra pessoa falou isso, se outra pessoa falou isso, o que eu não estou vendo sobre mim? E aí eu, saquei. Você olhou pra dentro. Caraca, velho. Tipo, olha o que a gente fez e eu só tava estressado e frustrado. E, mas não deu isso, mas não deu isso, mas não deu isso. Porra, não curti nada, velho. Não curti nada. Quem que acerta de primeira? Então, mais uma vez, a partir da consciência você tem duas opções. Ficar com essa culpa e aí, mas eu deveria ter curtido, os cambal. Ou peraí, não, o próximo vai ser diferente. Agora eu vou fazer diferente. Agora já sei onde eu não erro. Diferente, já sei onde eu não erro mais. Exato. Essa janela do crescimento é muito interessante, cara. É isso. Bem, você é um cara que busca muito ter, não diria mentores, mas você é um cara que busca conhecimento. Não tem como falar que não, né? Eu imagino que durante a sua jornada no direito você tinha os seus mentores. Sim. As pessoas, os filósofos, que quer que seja. E dentro do empreendedorismo, quem foram ali os seus mentores, seja com livros, seja com canais, seja com podcast, seja o que quer que seja, quem foram as suas principais referências? Você mencionou o Conrado Adolfo. Quem mais? Matheus, eu costumo dizer o seguinte, eu não me condiciono a pensar dentro da caixa. Por que eu falo isso? Eu estudei Direito por 5 anos. Claro, você tem que conhecer a técnica do direito. Mas a minha base de conhecimento, a argumentação, ela nunca foi jurídica. Filosófico. Eu sempre busquei na filosofia, na poesia, na psiquiatria, na antropologia. Porque no frigir dos ovos, ao fim e ao cabo, se trata de gente. Eu preciso entender de gente. Não adianta eu entender sobre técnicas de empreender.
técnicas de venda. Isso é importante. Mas do que me adianta entender de vendas se eu não entendo de gente que compra? Você entende? Então, eu busquei mentores, sim. Referência de luta, de resiliência, de antifragilidade, de busca, de execução. Eu me espelhei no Paulo, que é o meu sócio, que foi quem eu me conectei. Ah, mas o Paulo não era uma referência de resultado. Eu não me espelho no resultado, porque o resultado eu vou construir. Eu não quero o resultado do outro. Eu quero o meu resultado. Eu quero atitude. Eu quero me espelhar em atitude e em comportamento. Então eu avalio e vejo o que daquilo eu quero para minha vida. E eu aplico para mim. Então, em termos de execução, eu sempre me conectei ao Paulo porque a gente competiu juntos. E o Paulo não era o estrategista. Ele era o cara forte, bruto, que falava assim, cara, faz isso. Ele ia lá e pum, fazia. Mas quem desenhava a estratégia era eu e dava certo. E dava Vocês certo. competiram juntos no cross? Sim. Massa. Muitas vezes. Então, assim, a gente trouxe isso para a nossa vida prática empreendedora, né? Ele é muito da execução e eu sou mais do planejamento. Claro, fui buscar técnicas, porque não tem como não conhecer a técnica. Aí, em termos de técnica, fui buscar referências. Eu tenho uma noção de administração por estudar direito administrativo, né? Eu tenho noções de finanças por estudar direito financeiro. Eu tenho noções de tributos porque eu estudei direito tributário. O direito ele está na construção de todas as áreas sociais. Então, você acaba tendo uma noção muito ampla. Mas como isso acontece na prática? Uma coisa é eu saber que uma empresa como a nossa paga ICMS. Mas onde que eu emito a guia? Que órgão que eu vou? Com quem eu falo? Quem sabe disso é quem faz. Não é quem escreve sobre esse assunto. Por isso que eu falei para você que a minha referência foi o Paulo. Paulo, quando você precisa pagar uma guia de ICMS, você vai aonde? Com quem você fala? Onde que eu imprimo? Você entende? Isso o livro não te ensina. Ele te fala que você precisa pagar. Aonde? E eu acho maluco isso, cara. Porque, pô, você precisa de remédio, você vai aonde? Farmácia. Você precisa abastecer o carro, você vai aonde? Posto de gasolina. Você precisa de comida, onde é que você vai? Mercado. Você precisa aprender a empreender, a tocar a sua empresa e fazer o seu negócio crescer. Onde é que você vai? Para uma empresa. Vai trabalhar, ao invés de ir para um banco de uma faculdade. Não tem como, e tem muita gente que vai ficar puto, mas eu não tô nem aí. Cara, eu fiz administração, velho. Não serviu pra porra nenhuma. Pode ficar com raiva, o que quer que seja. Todos os meus professores eram concursados. Nenhum deles tinha empresa. Coincidentemente, Vai falar o quê, velho? Coincidentemente, hoje eu postei uma frase no meu Instagram que dizia o seguinte: se arrisque, seja ousado. Nenhum conhecimento técnico substitui a experiência prática. Nada vai substituir o conhecimento que você adquire colocando skin in the game, a pele no jogo. Não tem jeito, Matheus. O conhecimento que você adquire na prática, ele é sólido. Ele é sólido. Diferente de um conhecimento de um livro, de um podcast, de um filme, de um documentário. Se você não colocar aquilo em prática, é questão de poucos dias, você já esqueceu. Você precisa viver seu processo. Viver o seu processo é colocar a pele em jogo, é all-in, é se colocar disponível e disposto para pagar o preço que tem que ser pago. Agora, claro, faça isso se conhecendo, para você não ser pago, não ser taxado de louco, meter os pés pelas mãos e sofrer com isso no futuro, por ter tomado uma decisão não pensada. Mas não pense demais, faça. Não pensa demais, faça. É um conselho para você mesmo uns anos atrás. Exatamente. Né? Eu achei muito massa isso que você falou do se conhecer, especialmente pelo que você falou, cara, eu sei que se eu fizer isso, eu vou pagar um preço emocional que eu não estou disposto a pagar. E eu acho que todo empreendedor, ele tem isso dentro do coração. Ele tem o feeling, velho. Ele fala, eu fiz uma coisa parecida. Quando eu conheci a minha esposa, eu conheci ela, eu fazia Uber. E ela já era segundo-tenente da polícia. Então, tipo, é uma disparidade muito grande, velho. Tinha um puto no bolso. E aí a gente começou a sair, começamos a se conhecer e tal. Quando eu fui pedir ela em namoro, eu falei, ó, eu não tenho hoje condição de te dar o presente que você merece. Não tenho condição de te levar pra jantar, te levar pra viajar, nada disso. Mas se você encarar um relacionamento comigo, eu vou dar tudo que eu tenho pra te dar uma vida digna e pra gente construir algo legal junto. E ela, maluca, topou.
Deu certo, né? Que A bom. narrativa funcionou. A copy foi boa, o texto foi bem escrito. O cara, quando sabe vender, gente, dá Marqueteiro nisso. já desde lá, né? Eu consegui fazer isso aí acontecer. Muito bom. E aí, nos primeiros meses, eu falei, não, beleza, eu preciso prover, preciso equiparar o game, vou fazer concurso. Eu era recém-formado, tinha acabado de me formar na faculdade quando eu conheci ela, 24 anos. E aí eu passei ali, cara, 4, 5 meses estudando. E assim, estudando 6, 7 horas por dia, eu só fazia isso. Graças a Deus, minha família ali tem uma condição legal, me permitiam isso. Só que eu cheguei numa situação que eu não queria levantar da cama. Nossa. Tipo, eram 8 horas que parecia 48. De eu sentar e cada dia ia ficando pior. Cada dia ia ficando pior, cada dia ia ficando pior. E eu fiz uma prova de um concurso. Na época eu estudava para Polícia Civil, só que apareceu o concurso de agente socioeducativo, né? E eu fiz esse concurso e eu fui muito bem nesse concurso. Fui muito bem, né? Na hora que eu peguei o gabarito, olhei, era um salário de tipo uns 4.500 inicial. Para quem não tinha nada, fiz minha vida, né? Agora tudo... Tô rico. Tô rico, funcionou. Pô, me preparei pro TAF, passei no TAF, passei assim em todas as etapas. E faltava a etapa de ir lá levar a documentação. E eu enrolando, postergando. Ó, Matheus, você vai esquecer, vai passar o dia. Não, eu vou, mas na verdade eu tava com aquele sentimento, mano, não é isso. Chegou o último dia, eu saí de casa com a documentação na mão. Tava sendo na Arena Pantanal que eles estavam recolhendo a documentação. Eu parei do lado de fora, fiquei no carro. Não tive coragem de entregar, velho. Voltei pra casa. Não vibrava aí dentro. Mano, era um sentimento assim, cara, se eu fizer isso, seria tipo Dá um tiro no pé. Fechar o caixão. Era como se eu tivesse... O sentimento era esse, eu tô dentro do caixão, eu posso fechar a tampa ou sair. Não tem como descrever isso. E é isso que eu falo que as pessoas... Cara, incomoda, você sente, você sabe o que tem aí dentro. Exato. E naquele momento eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu não vou mexer com isso, vou pro mercado, não interessa. Mas você passou tantos meses estudando, foda-se. Não é isso, velho. Não é isso, não interessa. Não passou nem 15 dias que eu voltei pro mercado. Aí eu fechei um contrato com uma empresa de fora, que me pagava em dólar. Na época, 2018, eu recebia $2.500 por mês, por PayPal. Então, tipo, eu saí de desempregado, concurseiro, frustrado, para alguma semana para receber em dólar. O primeiro pagamento que eu recebi, eu comprei o anel de noivado. E a partir dali eu venho trilhando minha jornada empreendedora. Mas foi assim, todo mundo falou para não fazer, todo mundo e todas aquelas vozes e aquela insegurança. Eu não tinha amizade com outros empreendedores. Eu não tinha pessoas que viviam isso. E eu confiei única e exclusivamente na voz do meu coração. Que era, mano, faz isso, é isso daqui. Eu acho que se a gente não está atento, esse olhar para si, essa tomada de consciência, o que você faz com isso? Beleza, eu vou enterrar, vou fechar e vou passar o resto da minha vida aqui? Não sei o que poderia ter acontecido. Para mim foi o Espírito Santo, eu ouvi e ainda bem que eu ouvi, velho. Dali a alguns meses a gente casou e iniciamos nossa trajetória. Mas eu acho que todo empreendedor, ele sente isso no coração. Se você que está assistindo isso, você está falando, cara, tá difícil as coisas, a empresa não está bem, eu estou devendo, não está fechando, minha esposa está reclamando, meu marido está reclamando, minha família está falando, a gente não sabe o que vai fazer. Você não começou isso por acaso. Você não escolheu isso por acaso. Alguma coisa vibra aí dentro, você tem uma visão, você tem isso dizendo que esse é o caminho. Confia. Confia que isso é para você. Porque muitas vezes essas vozes são coisas do seu passado, são erros do seu passado, isso nem te pertence mais. E existe um caminho para você prosperar, para você crescer, para você acessar todas essas coisas que você sabe que já são para você. Mas precisa estar no ambiente certo, andar com pessoas certas que vão extrair isso aí de dentro e não tentar enterrar, que vão trazer à tona quem você realmente é e que você realmente nasceu para viver e não tentar calar essa voz de uma vez por todas para que você simplesmente seja como elas são. Você mencionou que você não tinha grandes amigos, né? Então você não ouviu muita gente te chamando de louco, você sempre confiou num grupo menor de pessoas. Mas eu queria saber agora, desse Éder, nessa nova fase, o que está queimando no seu coração agora? Beleza, vocês empreenderam, começaram a construir esse negócio, estão colhendo os frutos disso. O que vem de hoje em diante? O que está queimando aí dentro? Matheus, eu sempre tive uma resistência de
mexer muito com a estrutura da minha família, né? E o Açaí Strong, ele entra numa fase de crescimento, onde a gente começa a ganhar território mato-grossense, a gente está expandindo para o interior. Abrimos nossa primeira loja fora do estado, em João Pessoa, e tem sido algo grandioso para a gente, porque a partir dessa loja, novos contatos, novas oportunidades, novos estados, e eu já planejo um Açaí Strong fora do Brasil, e eu já estou me preparando para mexer com a estrutura da minha família, e se for preciso eu sair do Brasil para levar o Açaí Strong para o mundo, eu vou fazer. É mais uma decisão difícil que eu preciso tomar, porque isso envolve uma criança, isso envolve a minha esposa, né? A minha esposa também trabalha hoje no Ministério Público e mexe com a vida dela, não só a minha. Então eu preciso ter um alinhamento de expectativa e interesse, não só da minha parte. Eu preciso que a minha família esteja conectada aos projetos da minha empresa. Como fazer isso? Isso eu vou te perguntar, porque eu já passei por isso. Como que eu vou dizer isso? Cara, você não quer passar as inseguranças e os anseios que você tem para dentro de casa. Não, nem deve. Nem deve. Então, como que eu vou alinhar, como fazer esse alinhamento de um jeito que seja produtivo para casa, para a família e para o empreendedor também? Como que você encontrou essa forma de alinhar? Na verdade, a gente está sempre em busca disso, né? Porque cada novo desafio é um preço novo a ser pago. Então você precisa ter uma habilidade, um jogo de cintura com tudo isso. Eu gravei um conteúdo há um tempo atrás, onde eu falava que o jeito do homem amar é diferente do jeito da mulher. Como que o homem ama? Protegendo. Então eu faço uma proteção emocional. Eu não levo para dentro de casa os problemas daqui da empresa. Então, quando eu estou sozinho, dentro de casa, pensativo, fechado no meu mundinho ali, é uma forma de eu me proteger e de proteger ela e meu filho. Então, ali você só está enfrentando os seus próprios demônios, né? E o homem tem que fazer isso sozinho. Mulher não tem que ver um homem chorando porque ele está com problema na empresa. Ah, tá difícil demais. Reclamando, esse mimimi, isso aí não existe, isso não é coisa de homem, isso é coisa de menino. E um homem de verdade, ele enfrenta o que precisa ser enfrentado de cabeça em pé. Se for para ele se dobrar, que seja somente diante de Deus. Mas viva a vida de cabeça erguida e de joelhos diante de Deus, que as respostas vêm. Então, essa postura do homem, ele tem que levar isso para dentro de casa. E para poder conseguir fazer um alinhamento sem transferir essas dores para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, é você falar de projetos, é você falar de futuros. Por exemplo, eu já cheguei para minha esposa e falei, amor, se surgir uma oportunidade de levarmos o Açaí Strong para a Europa, você topa mudar tudo, mudar de vida e ir comigo? A gente faz isso, faz aquilo outro, vamos fazer desse jeito? Eu falei, eu topo. Pronto. Você começa a fazer o alinhamento plantando a semente. Sendo propositivo e não reclamativo. Exatamente, sendo propositivo. O nosso saudoso Chorão dizia, pensamentos negativos são como fezes, infestam todo lugar. Então, elimine isso da sua vida. Perfume a vida. Traga luz para a vida das pessoas. Seja positivo. Esse é o lema da nossa empresa. Levar positividade, mindset, sabe? Impactar positivamente a vida dos outros. E ninguém faz isso com mimimi. Ninguém faz isso com mimimi. Vitimismo não combina com Açaí Strong, não combina com Paulo, não combina com Éder. Não combina com o empreendedor, né? Não, peraí. Agora você vai dar um recado, olhando para aquela câmera ali, pro empreendedor mimizento e vitimista, que está reclamando do governo, que está reclamando que a mãe não apoia, que o pai não ensinou ele a empreender, que o mundo é muito difícil, que não acha gente boa para trabalhar. Eu quero que você dê um recado para esse cara mimizento e vitimista, para ele acordar para a vida. Antes de dar esse recado, só quero te falar uma coisa. Que você sabe por que o vitimista ele não abre mão do vitimismo? Por que o vitimista não abre mão do vitimismo? Cara, eu arriscaria dizer que ele encontrou conforto em ser o coitado. Exatamente. Porque se você é o coitado, todo mundo está preocupado com você. Esse rótulo gera um conforto. Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado negativo do vitimismo? Que ele não evolui. Ele vai ficar sempre apegado àquele
aquela circunstância que o coloca como vítima. E o lado positivo é que aquilo gera um sentimento de conforto. E já está provado cientificamente que quando você fala de suas dores, das suas dores emocionais, o cérebro ele dispara um monte de hormônios que dá uma sensação de analgesia. Então é confortável. Então você aí, que se acha confortável, que está aí vivendo o seu vitimismo, deixe de ser menino e vire homem. Viver a vida com um negócio que seja exponencial para ter a liberdade e construir um futuro para você e para as pessoas que você ama, tem um preço a ser pago. Então pare de dar desculpinha e pare de usar desculpa. Vá viver, pagar o preço que precisa ser pago. Porque do jeito que você está vivendo hoje, você não vai sair do lugar. E sinto te dizer, o seu futuro só depende de você, não depende da opinião dos outros. Parabéns, agora você tem consciência. O que você vai fazer com isso? Você tem a oportunidade de clicar nesse botão aí que está aparecendo na sua tela. Exatamente. Tem um negócio que eu ensinei pro meu filho, cara. Eu tava vendo... Às vezes a gente tem a rede de apoio, precisa fazer alguma coisa e meu filho fica com os avós. E qualquer coisa que acontece, ele tropeçou alguma coisa, ai, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Minha mãe tem isso, coitado, coitado, coitado. Eu falei, cara, eu vou ensinar um negócio pra segurar. Eu falei, filho, vem cá. Se alguém te chamar de coitado, você vai responder bem assim, coitado seu cesso. E eu fiquei só esperando, na boa, cara, teve umas 3 vezes que eu fiquei esperando, torcendo pra minha mãe chamar ele de coitado. E na primeira que ela falou, coitadinho do André, ele virou, coitado do seu cesso. Minha mãe ficou assim, e agora, mano, tá instalado, velho, tá instalado. Eu falo pra todo mundo, chama ele de coitado ali pra você ver. E tem o complemento, né, aqui não tem coitado, aqui é vencedor. Ele não tem nem 3 anos de idade. Exato. Eu sei o que esse rótulo instalado ali, pelo menos se for dizer assim, eu sei o fruto que isso vai gerar. Com certeza. Se assumir o coitado, velho, se assumir a posição de coitado, não tem como você crescer em nenhuma área. Acabou. Eu falo pro meu filho, eu exercito isso todos os dias. Eu tenho um filho de 2 anos e meio, e Raulzinho, beijo Raulzinho, papai te ama. E eu falei pra ele hoje, inclusive, essa fase dos 2 anos e meio, você sabe que é a fase da birra, né? Do gênio, de aflorar ali. Começa a vir uma rebeldia. Exatamente. Ali que, meu Deus. E o choro é algo que está sempre presente, né? E eu falei para ele assim, filho, o seu pai não é todos os pais do planeta, mas o seu pai, ele não escuta choro. O ouvido do papai tem problema. Quando uma criança chora, ele não escuta. O papai só escuta quando uma criança conversa. Então, quando você tiver vontade de chorar, respira fundo e fala para mim o que você quer, que o papai vai te ajudar a resolver. Agora, chorar, infelizmente, o papai não consegue ouvir. É um defeito do ouvido do papai. E ele olha para mim, quando ele está chorando, eu vejo ele gesticulando, eu olho para ele e falo... Aí ele, eu já parei de chorar, papai. Eu falei assim, então me fala o que você quer. Eu quero isso. Eu falei assim, isso pode ou isso não pode. E chorar não vai resolver. Meu Deus, que monstro! Tá acabando com essa criança, chama o conselho tutelar. Exatamente. Você sabe muito bem o que ele vai virar, velho. Você sabe muito bem o que esse guri vai ser. E eu acho que a geração dele vai ser a mais fácil dele dominar tudo, né? Tomara. Pelo que eu tô que tá vendo caminhando. aí, cara. Meu Deus do céu. Ô Éder, eu quero agora que você deixa um último recado para quem estiver te assistindo. Eu admiro bastante a sua forma de pensar, a sua forma de construir o raciocínio e especialmente de colocar isso em prática na vida. Fico muito feliz, muito honrado de poder ter a sua palestra no nosso evento. A satisfação toda minha. Não vejo a hora de ver a sua mentoria aí, a mentoria dos filósofos, sei lá o que você vai aprontar, mas não vejo a hora de ver você levantando outras pessoas, que é muito nítido a sua habilidade, a sua capacidade de fazer isso. E eu quero que você deixe um recado para os empreendedores agora, que são daqui de Cuiabá, talvez funcionários públicos que querem empreender, que querem começar, pessoas que estão começando, estão passando por desafios, porque você não teve um Éder para te aconselhar. Não tive. Você não teve essa pessoa para te mostrar o caminho. E o que a gente quer construir, a gente fala muito sobre isso, que o nosso evento não vai ser palestrinha. Vai lá, faz sua palestra, tchau e vai para o camarim. Não, eu quero realmente esse contato. Levanta a mão, faz a pergunta, vai ter um momento de network para conversar, para conectar, para entender. Eu quero que você manda um recado do seu coração para essa galera agora. Certo. É isso aqui que você vai esperar, é isso aqui que eu estou trazendo para a mesa.
e você deveria fazer isso, isso, isso. E do seu jeitão, mete bala. Tá certo. Matheus, a construção de uma vida vitoriosa, de uma vida empreendedora de sucesso, ela passa por muitos caminhos. Muitos caminhos. E definir um deles como mais importante seria leviano da minha parte. Mas se eu me arriscasse a dar um conselho, dentre tantos que são possíveis, o primeiro passo seria dizer para a pessoa olhar para dentro de si. Que tipo de resposta ela quer levar para o mundo? Sabe? Que tipo de solução ela quer entregar para as pessoas? Porque é a partir disso que vai fazer sentido o que ela vai fazer para o resto da vida. Porque se ela não tiver essa clareza, esse objetivo de se descobrir, de se reconhecer no que se faz, como eu disse antes, para quem não sabe o que faz ou para onde vai, qualquer caminho serve. E ela vai ficar perdida na vida. Porque em algum momento, quando ela se descobrir, vai vir o Matheus e falar X para ela, ela muda de direção, ali outro fala X para ela muda de direção de novo, e ela não vai se encontrar, porque ela não tem a clareza. Então você que está me ouvindo hoje, que está na sua luta empreendedora, que está tentando galgar o seu espaço no mercado, olhe para dentro de você. Se descubra, se conheça, mas mais do que isso, a partir do momento que você se conhecer, o que você vai fazer a partir disso? Entenda que só tendo a clareza do que você quer entregar para o mundo, você vai conseguir condicionar a sua atitude. Sem isso, você vai ser um perdido na vida. Ou vai viver no futuro, ou vai viver no passado, frustrado no presente. Então poderíamos dizer que é uma decisão para o agora, a partir dessa consciência e dessa reflexão. Por que eu estou falando isso? Você que está assistindo, então, eu vou fazer isso. Eu quero que você tire um print, marca a gente, ou comenta aí nesse corte que vai sair com certeza, qual foi a decisão que você tomou. Que a partir disso, a partir desse chacoalhão, a partir desse conselho, o que você escolheu fazer? Deixa nos comentários ou posta e marca a gente, manda no nosso direct o que você resolveu. Se você resolveu, vou comprar o INE, fala isso pra gente aí também, com toda certeza. Éder, qual que é o seu Instagram? Éder Rodrigues. Éder Rodrigues, direto tem um underline ali no meio? Não, Éder Rodrigues com 2 R's no meio. Éder Rodrigues com 2 R's no meio. Cara, mais uma vez, vai ser um prazer. Vai ser Só uma para honra. finalizar, se eu pudesse dar um exemplo, faça como eu fiz. Se você decidir abandonar o serviço público, pegue todos os seus resumos e livros e mete fogo neles. Filma, mas Entende? você não filmou, né, Eu não cara? filmei, mas eu não estava conectado a você antes, pô. Se eu tivesse conectado com Ia o Matheus... viralizar esse vídeo, cara, que ódio, mano. Já pensou você tacando fogo aqui meus resumos? Ó, a partir de agora é a Ser Strong. Nossa, Porque uma coisa velho. é eu saber algo sobre mim, outra coisa é o que eu faço com o que eu sei sobre mim. Então, se comprometa publicamente com o que você se decidiu fazer, porque isso vai ser um propulsor na sua vida. É Cara, isso. teve o vídeo que eu fiz queimando a CLT, teve gente que falou... Fez? Eu fiz um vídeo, no Dia do Trabalhador eu postei esse vídeo. Foi com a Marlene, teve gente que falou que decidiu pedir conta depois que viu o vídeo. Top. Então, cara, se inscreva no canal, continue acompanhando. A gente vai fazer aqui um bate-papo com todos os palestrantes que estarão no evento. São todos selecionados a dedo, pessoas que eu sei que têm valores, que têm um coração ensinável, que mais do que ensinar, estão dispostas a aprender também e a transbordar e a compartilhar. Gente que tem resultado, não é só gente de palco ou só gente das câmeras, pessoas que vivem o que pregam. E vai ser uma honra ter você lá com a gente. Se você é orgulhoso, se você acha que você já sabe tudo, se você acha que é tudo balela, que é tudo bobagem, não compra, não é para você, não queremos você lá e você não será bem-vindo. Agora, se você realmente quer se conectar com pessoas que pensam diferente, que construíram uma bagagem, que podem te orientar e se conectar com você, te esperamos no INE dia 17 e dia 18 de agosto. Vai ser um prazer ter você lá. Tem aqui, vamos deixar na descrição, o Instagram, as redes sociais. Tem do Açaí Strong também, qual que é a rede do Açaí Strong? Açaí Strong, @Açaí Strong. Açaí, né? Açaí Strong, sem cedilha e sem sem acento. cedilha, Açaí Strong e em breve a rede mundial. Opa! Caraca, velho. Oh, que doido. Um salve pra vocês. Mano, toma Fiquem com decisão, faz o que tem que fazer, para de mimimi, para de ser vitimista e vamos prosperar. Pra cima. Tamo junto.